da FENPROF, dos diferentes sindicatos, está a minha colega Brígida Batista, isto começando de uma ponta para outra, que neste caso até está em representação dos nossos colegas do estrangeiro, uma vez que eles não podem aqui estar, mas estão na greve também, portanto, os sindicatos são estrangeiros. Está a Anabela Sotaia, está a Manuela Mendonça, está o Francisco Oliveira e está a minha colega Ana Simões. São dirigentes dos diversos sindicatos da FENPROF, coordenadores ou membros da coordenação desses sindicatos e são membros do Secretariado Nacional da FENPROF, que estivemos aqui reunidos ontem à noite, precisamente para tomar esta decisão. Uma decisão que não é uma decisão difícil ou estranha de anunciar hoje, que é o seguinte: a FENPROF já tinha dito que no dia 15 de novembro, data em que o Sr. Ministro da Educação estará na Assembleia da República a discutir a debater na Comissão de Especialidade de Educação o Orçamento para a Educação, entende o Secretariado Nacional da FENPROF, entende a FENPROF, que esse é o dia adequado para os professores tomarem uma posição muito clara relativamente, e aqui não apenas, mas particularmente, em defesa das suas carreiras e em defesa do respeito que lhes é devido por todo um tempo em que prestaram um serviço que até tem reconhecimento internacional e que agora querem pura e simplesmente apagar da sua vida profissional. E, portanto, tendo em conta essa oportunidade, portanto, tendo em conta esta presença do Sr. Ministro na Assembleia, a FENPROF decidiu ontem convocar, e aqui em convergência com todas as organizações sindicais que responderam positivamente ao repto que tinha sido por nós lançado no passado dia 27, no dia da greve, em que os professores também participaram, convergindo com a restante administração pública. Então, dizia, a FENPROF decidiu convocar para dia 15 uma greve nacional de professores e educadores, acompanhada também nesse dia por uma grande concentração de professores e educadores junto à Assembleia da República, com início às 11 horas e permanecendo no local enquanto durar o debate de especialidade com o Sr. Ministro na Assembleia da República. E, portanto, dia 15 de novembro, apelamos a todos os professores e educadores portugueses, ou a trabalhar em Portugal, que se unam, tal como as suas organizações sindicais se uniram, e que nesse dia façamos uma enorme greve de professores e educadores, à imagem, aliás, daquilo que já aconteceu no passado, em que mais de 90% dos professores estiveram em greve, precisamente também em momentos em que as mensagens que o Governo ia passando eram mensagens de desvalorização, eram mensagens injustas e eram medidas que atentavam contra a sua carreira e também contra a sua dignidade profissional. Dizer que, evidentemente, todos sabemos que a FENPROF tem tido e continua a ter como objetivos para este orçamento e para a negociação com o Ministério da Educação, entre outros aspectos, a questão da aposentação, questões que têm a ver com os concursos, aspectos que se relacionam com os horários de trabalho, e a este propósito eu recordo aqui que a partir da próxima segunda-feira, dia 6, e até ao final do primeiro período, vai ter lugar uma greve a todo o trabalho direto com alunos que está inscrito na componente não letiva e, portanto, está mal inscrito, porque se é direto com alunos seria atividade letiva e que, portanto, é um dos motivos, há outros, mas um dos motivos principais que faz com que, neste momento, a sobrecarga de trabalho dos professores seja aquela que é, portanto, e ao qual se juntam as questões relacionadas com as reuniões, com o trabalho burocrático, mas é precisamente esta subversão daquilo que é letivo e não letivo com as escolas. As escolas, por força, enfim, das próprias decisões superiores, não é? A colocarem, a inscreverem na componente não letiva dos professores atividade que, sendo direta com alunos, em alguns casos até aulas, na componente de estabelecimento. E, portanto, é matéria que já há muito tempo que vimos discutindo com o Ministério da Educação, que não tem do Ministério da Educação uma resposta, porque a resposta passava por integrar na componente letiva estas atividades, o que significava a necessidade de ter mais professores nas escolas. Aliás, temos repetido, não é? As escolas não têm professores a mais, têm falta. E, portanto, a forma de superar essa falta é sobrecarregar os que lá estão e, portanto, isto há um momento de dizer que basta, há um tempo limite
para aguentar com o que ou não é correto no plano conceptual do que é letivo e não letivo, ou até não é correto no plano legal, porque muitas destas situações nem no plano legal são corretas. Portanto, esta greve que começa dia 6 vai até final do primeiro período, podendo até prolongar-se para o segundo, se, entretanto, não houver uma resposta, o que significa que atividades como apoios, atividades como coadjuvação, atividades deste tipo, projetos em que os professores estão em atividade direta com os seus alunos, poderão ser postas em causa, já para não falar de coisas que são absolutamente absurdas, que não é apenas o contacto direto com os alunos, mas são mesmo atividades que não fazem parte que não fazem parte do conteúdo funcional da profissão docente. E refiro-me aqui, por exemplo, professores que têm no seu horário uma atividade que é tomar conta dos meninos na fila da cantina. Isto são coisas que não faz sentido, são atividades que não competem aos professores assegurar. O certo é que, em alguns casos, e principalmente aqui no primeiro ciclo, mas não apenas, mas muito no primeiro ciclo, estão inscritas no horário dos professores, ou, por exemplo, ficar a tomar conta dos meninos entre o final das aulas e a chegada dos pais. Os meninos devem, de facto, ter alguém que fique com eles, nessa resposta social que a escola tem que dar. Obviamente que não são os professores que acabaram a sua atividade letiva que têm que assegurar essa guarda, porque é disso que se trata. Não estamos aqui a desvalorizar a guarda, eu repito, nem as pessoas que o fazem, só que não compete aos professores. E, portanto, tudo isto vai estar em causa neste período, se provavelmente uma greve que vai começar mais lentamente, porque é uma greve diferente do habitual, que em alguns casos é preciso clarificar muito bem para que os professores façam exatamente aquilo para que o pré-aviso foi entregue, mas que, portanto, se vai prolongar ao longo do primeiro período e, portanto, vai, à medida que o tempo passar, vai com certeza tendo uma adesão que vai sendo reforçada. Depois, há a questão das carreiras. E essa, claramente, hoje é matéria que está na primeira linha do protesto dos professores, desde logo porque o descongelamento das carreiras é um dos aspectos mais relevantes e que tem sido até mais falado agora para o Orçamento do Estado para 2018, que está em discussão na Assembleia da República. E sobre essa matéria, nós temos uma posição que tem sido muito clara. Os professores, tal como os outros trabalhadores da administração pública, têm que ter as suas carreiras descongeladas no mesmo momento, e esse momento é janeiro de 2018, e aos professores, como vai acontecer à restante administração pública, tem que ser reconhecido e contado, recuperando-se, portanto, todo o tempo de serviço que prestaram e que tem estado congelado. Eu recordo que é tempo de serviço que corresponde a mais de 9 anos, precisamente 9 anos, 4 meses e 2 dias, portanto, mais de 9 anos dos últimos 12, em que, nesses anos, os professores tiveram um pouco de tudo o que era mau. Foram impedidos de progredir na carreira. Tiveram cortes salariais, boa parte dos professores com o corte máximo de 10%. Viram a sua carreira aumentada na sua duração, nestes 10 anos, em que a carreira era uma carreira de 26 anos, portanto, do início ao topo, e que já era uma duração acima da média da duração das carreiras dentro dos países da OCDE, passar de 26 para 34 anos. Porém, com o regime transitório em 2010 entre a carreira anterior e esta nova carreira que depois passámos a ter, os professores perderam já entre 2 a 3 anos em nome de a não ultrapassagem de docentes no período em que as carreiras estiveram descongeladas entre 2008 e 2010. Essa ultrapassagem, que poderia de facto existir, decorreu do facto de em 2007 ter sido imposta uma divisão à carreira entre professores e professores titulares, o que levou a que pessoas que passaram a titulares, mas que tinham menos tempo de serviço, tivessem ultrapassado outros colegas com mais tempo de serviço que não passaram a titulares. Portanto, os professores viveram tudo nestes 12 anos, como disse. Divisão de carreira, cortes, progressões congeladas, e, portanto, tudo o que era mal aconteceu aos professores durante estes 12 anos, incluindo estes 9 anos, 4 meses e 2 dias, que não lhes foram contados. No momento em que se descongela a carreira, o Governo vir dizer que, portanto, já não bastando tudo aquilo que foi imposto neste período aos professores, agora também iam apagar esse tempo da vida dos professores para efeito de carreira, é algo que é absolutamente inaceitável. Inaceitável porque não é justo, porque as pessoas trabalharam,
Aliás, um trabalho que, apesar de todas as medidas e sacrifícios impostos aos professores, e que eu há pouco referi, os professores deram o seu melhor, os professores trabalharam empenhadamente na procura do sucesso dos alunos e obtiveram o que teve até reconhecimento internacional, porque eu recordo os últimos resultados do PISA, em que os alunos portugueses dão um salto grande, aliás, é uma subida que já se vinha notando, mas em que esse salto maior foi agora. A própria OCDE passou a convidar Portugal, o nosso país, quer as organizações sindicais, quer o próprio Ministério, para participar em iniciativas da OCDE, exatamente por ser um dos países em que os alunos revelavam maior progressão do ponto de vista do sucesso, e nós estivemos em iniciativas dessas. A minha colega Manuela Mendonça, que acompanha o trabalho internacional e que esteve em Edimburgo, uma conferência precisamente em que o convite teve a ver com isso, e a própria OCDE reconhece no relatório do PISA que estes bons resultados se deveram ao bom trabalho dos professores, apesar até, acrescentam eles, do envelhecimento que a profissão vai tendo. Portanto, isto quer dizer que até internacionalmente se reconhece que aqueles anos em que os professores foram vítimas de todas as medidas, foram anos em que os professores estiveram empenhados no trabalho dos seus alunos. E, portanto, não há governo nenhum que venha dizer que esses 9 anos e 4 meses são para deitar fora. O que o Sr. Primeiro-Ministro ontem disse na Assembleia da República, de que era impossível tomar outra medida que não fosse deitar fora esse tempo, ou melhor, ele não disse assim, disse que não fosse não contar esse tempo, aquilo que nós podemos dizer é que só é impossível se o Governo quiser que não seja possível. Ou seja, obviamente que não há impossibilidade nenhuma, aliás, e eu vou só ler, portanto, diz o Sr. Primeiro-Ministro, há um problema impossível de resolver que tem a ver com o tempo que não foi contado naquelas carreiras cuja progressão assenta exclusivamente no tempo. O Sr. Primeiro-Ministro mostra, e depois até acrescenta mais, que há uma diferença entre as carreiras em que se progride por mérito e as carreiras em que se progride apenas pelo tempo, tipo vai envelhecendo e vai mudando. O Sr. Primeiro-Ministro revelou uma ignorância completa do que é a carreira dos professores. Os professores progridem por aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro chama mérito, porque os professores não progridem só pelo tempo de serviço. Esse é um dos requisitos para os professores, como é um dos requisitos para toda a administração pública. E depois, os professores têm mais 2 requisitos. A avaliação de desempenho, e nenhum professor pode mudar sem ser avaliado, e, portanto, essa avaliação de desempenho é que é o que reconhece ou não o mérito ao trabalho dos professores, sendo que os professores que não tiverem avaliação positiva, ou que tendo avaliação positiva, ela seja inferior a bom, não progridem, e mais, os professores estão obrigados para a progressão a frequentar ações de formação de pelo menos, em média, 25 horas por ano, sendo que ainda por cima, o Sr. Primeiro-Ministro, sobre isso, o que devia era pensar em passar a proporcionar aos professores a formação gratuita, que não o faz, e hoje, se boa parte dos professores, se não a totalidade, tem a formação a que está obrigado para efeitos da sua própria carreira, tem-no à sua custa, pagando as ações e, por vezes, a preços bem elevados. E, portanto, os professores têm não apenas o tempo de serviço, como reúnem todas as condições de mérito, ou queira chamar-se o que for, para poderem progredir na carreira. Pelo que não admitimos ao Sr. Primeiro-Ministro que venha com esta conversa de que há carreiras por mérito e outras que não são, e integrando a carreira docente nas que não são por mérito, mas só por tempo de serviço. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro devia até estar atento àquela que foi a reação dos professores, alguns anos atrás, quando era Primeiro-Ministro o engenheiro José Sócrates, em que precisamente por desvalorizar os professores e as suas carreiras, por repetir que os professores tinham progressões automáticas, como se mais nada existisse, e portanto por atentar contra também a dignidade dos próprios professores e todo o seu trabalho, conseguiu trazer para a rua 100 mil professores. Portanto, é bom que o Sr. Primeiro-Ministro respeite os professores, é bom que o Sr. Primeiro-Ministro seja justo para com os professores, reconheça o mérito dos professores e não diga que os professores só progridem porque fazem tempo de serviço e andam para a frente. Não é verdade. A carreira docente tem uma especificidade, isso é verdade. É uma carreira que está no Estatuto de Carreira, pelo qual os professores muito lutaram desde antes do 25 de Abril,
que só foi possível alcançar no ano letivo 89-90, na altura do governo de Cavaco Silva, e era Ministro da Educação Roberto Carneiro, uma carreira que, enfim, tinha vários déficits, mas que ao longo do tempo foi possível ir ultrapassando, não na totalidade, mas muitos deles sim, tempos de serviço também, etc. E, portanto, os professores defendem a sua carreira porque é uma carreira própria, justa e que reconhece a sua profissão. E, portanto, os professores sempre se uniram muito para defender a carreira. Agora, aquilo que nós temos é, de facto, uma estrutura de carreira que, ao contrário de outras que estão na tabela remuneratória única, a nossa, que é uma carreira específica, não tem pontos. Ou seja, a única diferença entre a nossa carreira e as outras é que a carreira docente não transforma ou não converte em pontos os anos. São anos. Quer dizer que um ano vale um ano, ou um ano vale um ponto, quer dizer, é exatamente a mesma coisa, porque o ano vale um ponto, logo um ponto corresponde a um ano. Sendo que até há carreiras onde é possível, num ano, reunir 2 ou 3 pontos. E, portanto, eu diria, num ano, contar em 2 ou 3 anos. Até é possível. Nós nunca fizemos questão da nossa se converter em pontos, porque achamos que isso era uma coisa absolutamente dispensável. Portanto, não era algo que fosse absolutamente importante, ou nem sequer era importante. E, portanto, vir agora com a justificação de que as carreiras por pontos contam o tempo todo. E até se as pessoas não tiverem pontos, os trabalhadores, o governo vai atribuir um ponto por ano para não haver prejuízo. Portanto, o tempo é contado. Aos professores é que é impossível, porque é só por tempo. Isto não tem sentido nenhum e dizer que isto é inaceitável. Isto, neste momento, é que está a revoltar profundamente os professores. É saberem que trabalharam de uma forma que todos sabemos que está a causar um desgaste tremendo, trabalharam bem, apesar da grande sobrecarga de trabalho que têm, trabalharam bem, apesar de todas as medidas que foram alvo, e no fim, o agradecimento, como costuma dizer o povo, o agradecimento para esse trabalho é dizer agora limpa-se o tempo de serviço e, portanto, vai embora, não conta para nada. As pessoas estão 3 a 4 escalões abaixo daquilo a que têm direito. E quando o Sr. Primeiro-Ministro vem dizer que 40 e tal mil professores vão mudar no próximo ano, nós nem sequer temos a certeza de que o Sr. Primeiro-Ministro tenha falado verdade. E não temos a certeza por uma razão muito simples. Porque se é verdade que um número próximo disso, 45.324 progressões em 2018, decorre de um estudo que foi feito pela Direção-Geral da Administração e Emprego Público, antes de começarem as negociações sobre o descongelamento. E este é o número de docentes que em 2011, durante o ano de 2011, iria progredir porque já tinha o tempo de serviço, porque já tinha a avaliação, porque já tinha a formação e, portanto, estavam para progredir durante o ano 2011 e não progrediram porque foi congelado, sendo verdade que este era o número que na altura está, também é verdade outras duas coisas que o Sr. Primeiro-Ministro omitiu. A primeira é que a Lei do Orçamento introduz um artigo 36º, que é um artigo que se destina e que a própria Sra. Secretária de Estado da Administração Pública veio dizer que não conseguimos explicá-lo, iria retirá-lo do orçamento para se negociar e discutir esta matéria no Ministério da Educação. Este artigo 36º vem introduzir um regime transitório agora ao descongelamento das carreiras, que é um regime transitório aplicado em 2010, que, a aplicar-se tal como ali está, muitos dos professores que teriam direito a mudar em 2011 e, portanto, em 2018, já não irão mudar porque vão apanhar pelo menos mais 2 anos de permanência nas carreiras e, portanto, passará para 2020. E, portanto, essa é uma matéria que nós sabemos que está, neste momento, ainda a condicionar e, portanto, leva a que este número dos 46 mil, na verdade, não seja o número correto. Depois, também é preciso dizer que mesmo as progressões que se possam verificar durante o ano de 2018 são progressões que não têm em conta as perdas que as pessoas têm. Nós estivemos a fazer contas, a esmagadora maioria dos professores não mudará, sendo que, no entanto, os professores que estão a perder por ano, porque são 3 a 4 escalões, não é um escalão, que estão a perder por ano, entre 500 e 900, por ano não, por mês, entre 500 e 900 euros, por ano é entre 7.000 e 11.000 euros, aquilo que está a ser dito para os que vão mudar é qualquer coisa como em janeiro, ou fevereiro, ou no mês em que for,
um aumento da ordem dos 20 a 30 euros, o que significa, para boa parte, apenas um aumento ilíquido que os fará mudar de escalão de IRS e, portanto, receber uma remuneração líquida ainda inferior àquela que hoje têm, porque nem sequer dará para compensar essa mudança. Portanto, é preciso que se diga a verdade toda e é preciso que o Ministério da Educação e o Governo assumam que neste momento estão a discriminar os professores, que neste momento estão a tratar de forma desigual, porque diferente para pior, os professores no quadro da administração pública e que por isso aquilo que nós hoje aqui temos é uma proposta que não só é inaceitável, como, e repetimos, não foi negociada. A senhora Secretária de Estado da Administração Pública considerou não ter conhecimentos, no dia 12 de outubro, não ter conhecimentos para poder negociar as questões da carreira docente. Remeteu para o Ministério da Educação, o Sr. Ministro disse não ter competência do ponto de vista do Governo para ser lá que se discutiam estas matérias. Aliás, escreveu-nos até a dizer que nós só queríamos, ao pedirmos a reunião lá, reunião que pedimos na sequência do que o Ministério das Finanças nos informou que era lá que iríamos negociar, que apenas estávamos a tentar criar instabilidades e ruído no sistema. Nós escrevemos ao Sr. Primeiro-Ministro dizendo, bom, as finanças não querem negociar, a educação diz que não é com elas, o Sr. Primeiro-Ministro diga-nos com quem é que nós temos que negociar. E o Sr. Primeiro-Ministro mandou-nos do seu gabinete, portanto, com data de ontem mesmo, a dizer, encarrega-me o Sr. Primeiro-Ministro de acusar a recepção da mensagem eletrónica de Vossa Excelência e de informar que o assunto foi encaminhado, em razão da matéria, para o Gabinete do Ministro da Educação. Ora bem, a matéria é descongelamento das carreiras. E, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro vem ontem dizer que, em razão dessa matéria, é o Gabinete do Sr. Ministro da Educação que tem que dar uma resposta. O gabinete esse, que já nos deu uma resposta, diz que não é com ele. Portanto, o Sr. Ministro da Educação, afinal, eu não percebo. Quando ontem se depara connosco e nos diz que vai lutar radicalmente, como ele afirmou, pelos direitos dos docentes, quer dizer, lutar radicalmente deve ser alguma coisa transcendente que ele faz sozinho, fechado no gabinete. Porque, na verdade, se o Sr. Ministro quer resolver os problemas e se o Sr. Primeiro-Ministro, que é o chefe do Governo, remete para o Ministro da Educação esta matéria, ele tem que negociar, tem que a discutir e tem que dar respostas. E não está a dar. E, portanto, é esta ausência de respostas, é esta discriminação, é este descongelamento que não o é efetivamente, isto é simbólico, é um descongelamento que nos professores é meramente simbólico, é isto que os professores não toleram e é isto que os professores não aceitam. E, portanto, os professores, para além de outras lutas que já têm previstas, como, por exemplo, a recolha de um abaixo-assinado de petição que vai ser entregue ao Ministro da Educação e também na Assembleia da República, que já está em curso, já tem vários milhares de assinaturas e que esperamos brevemente poder já fazer estas entregas. Para além disso, temos a greve que começa no dia 6, que tem a ver com os horários de trabalho. Aquilo que nós apelamos é que, unidos, ultrapassando divergências que existem em relação a outras matérias, os professores demonstrem ao Governo, à Assembleia da República e ao país, no próximo dia 15 de novembro, e eu repito, dia em que o orçamento da educação está a ser discutido na Assembleia da República, os professores façam uma tremenda greve, uma grande concentração junto à Assembleia da República, afirmando que não aceitam a discriminação e que exigem respeito no tratamento que têm no processo de descongelamento das carreiras, porque isso será também sinal de respeito por toda uma vida de trabalho que os professores tiveram e, nomeadamente, este tempo que lhes querem apagar da sua carreira. Concluindo a dizer que tão importante como, obviamente, com uma importância também muito grande como esta do dia 15, dizer que a FENPROF também decidiu ontem, no próprio dia 18, que há uma manifestação nacional promovida pela CGTP, para todos os trabalhadores, é importante também os professores estarem presentes. Isto é, até, tal como fizemos com a greve na administração pública, até para que se saiba que os professores não querem um tratamento à parte, não querem um tratamento diferente, não querem um privilégio em relação aos outros trabalhadores. E, portanto, os professores lutam pelo que têm direito e, simultaneamente, lutam por aquilo que é comum a si
e a todos os que trabalham em Portugal. E, portanto, a ação específica não nos leva a desvalorizar ações gerais, estaremos também na manifestação, mas obviamente que o dia 15 é neste momento a grande referência de luta dos professores, em convergência com outras organizações sindicais e, portanto, no sentido de unir os professores todos, para lutarmos por um descongelamento das carreiras que seja justo e que não seja de discriminação dos docentes. Penso que está tudo dito, não é?